Bom dia, boa tarde, boa noite para você ligado no Quintal do Vale, esse novo projeto de canal do YouTube, um canal que a gente torce muito para que você curta, para que você se ligue aí nesse novo canal preparado com muito carinho aqui por dois profissionais aqui do Vale do Paraíba. E a gente começa hoje o Quintal do Vale, a gente começa conversando com o meu amigo Neto Colucci. Como o Quintal, o Neto também é do Vale. Esse natural de Vassouras, não é isso, Neto? Não, na verdade eu nasci em Piraí, porque na época em Mendes o hospital estava em reforma, mas eu sou de Mendes. Eu procurei na Wikipédia, quer dizer, eu botei seu nome na Wikipédia, apareceu lá natural de Vassouras. Eu estranhei, porque na minha cabeça você era nascido em Mendes, depois adolescente jogou em Barra do Piraí, jogou no Royal, aliás, Royal do meu coração, né? Bons tempos do Royal Esporte Clube. Você jogou no Royal, também trabalhou em Vassouras muito tempo, mora hoje em Vassouras, e aí ficou conhecido como campeoníssimo no futsal de Vassouras. Então tem o Neto lá, garoto lá em Morsim, não é isso? É isso aí, Morsim, Mendes. Depois de 10 anos, quando meu avô faleceu, a gente foi morar em Barra do Piraí, a minha avó, e eu estudava no Medianeira, Colégio das Irmãs lá, desde pequeno, foi a escola que eu mais estudei. Aí meu pai abriu uma confecção em Barra do Piraí, era até o meu nome, na verdade era homenagem ao meu avô, né? Carmine Modas, fazia uniforme escolar, e joguei no Royal, joguei no Central, apesar de ser royalino, sempre assumido, e morei até os 17 anos em Barra do Piraí. Depois, com futebol, fui rodando, depois com pagode, acabei namorando, me casando em Vassouras, e a cidade que eu escolhi para morar, se Deus quiser, até praticamente o resto da minha vida. Então, no final da vida, eu vou voltar para a roça, vou voltar para a Morsa, se Deus quiser. Então, o Neto é esse cidadão do Sul Fluminense. É isso aí. Falou de Royal e Central aí, os mais novos que me perdoem, mas você que é mais novo, pesquise na internet, procure se informar o que representou esse jogo para a cidade de Barra do Piraí, Royal e Central. Talvez você não tenha ideia do tamanho, da importância e da magnitude que já teve esse jogo aqui na região. Mas, Neto, esse garoto do Sul Fluminense treina hoje a equipe mais importante da região, sem dúvida, né? E é o terceiro técnico mais longevo do país, é o terceiro técnico há mais tempo no comando de uma equipe que disputa o Campeonato Brasileiro. Qualquer uma das séries do Campeonato Brasileiro, Volta Redonda é o representante do Rio na Série C do Campeonato Brasileiro. O que a gente pode esperar do Volta Redonda para 2022? Lembrando que a gravação é antes do jogo da segunda rodada contra o Flamengo e depois da derrota do Volta Redonda na estreia para o Vasco. O que o torcedor pode esperar do Voltaço em 22? João, então, Volta Redonda, como você mesmo disse aí, é a equipe mais importante do sul do estado. Como diz nosso amigo Marco Capucci, é o Barcelona da região. Marco foi muito feliz em falar isso. E o que esperar do Volta Redonda? Uma equipe que vem sendo remontada, uma equipe que fez um bom 2021, poderia ter sido melhor, a gente poderia ter classificado para o mata-mata e, quem sabe, subir para a Série B, mas é uma equipe que foi muito mexida. Muitos atletas negociados, muitos atletas que acabaram o contrato tiveram propostas de times de Série B e até mesmo de Série A, e o Volta Redonda foi obrigado a remontar a equipe. Então, não é da noite para o dia que você consegue remontar uma equipe e fazer ela jogar da maneira que ela vinha jogando em 2021. A gente tem bons atletas que o Volta Redonda contratou, alguns atletas ainda que não têm muito nome no mercado, atletas que precisam mostrar um pouco mais, mas uma equipe aguerrida, uma equipe que, apesar da derrota para o Vasco da Gama, a gente começou melhor do que o Vasco, sentimos um pouco o golpe dos 2 gols, e, por diga-se de passagem, 4 gols que eu mesmo falei na entrevista e depois eu falei com meus atletas, gols que inadmissíveis a uma defesa levar. Hoje, escolinha de sub-11, na minha época de treinador do Santos Anjos ali. Então, é impossível tomar um gol que a gente tomou assim e tentar minimizar esses erros. Uma equipe bem aguerrida, uma equipe que joga, uma equipe que busca o ataque. Se você for ver, foi a equipe nessa rodada que mais finalizou dentro do gol do adversário, foi o Volta Redonda, toda a primeira rodada, pegando as duas equipes. Poderíamos ter sido um pouco mais competente e o placar ser diferente.
mas é uma equipe que acredito que até a quinta, sexta rodada a gente já vai estar com o time dando uma resposta dentro do que a gente espera e apresentando um futebol de qualidade, que essa é a característica do Volta Redonda e também um pouco da minha característica, um time que joga para frente, que busca o gol, que marca, que tem um apetite por marcação, um time bem ativo na marcação. Então, isso que vocês podem esperar do Volta Redonda para 2022. Agora, Neto, de qualquer maneira, o Volta Redonda é um pouco que refém do sucesso. E aí, por que eu estou perguntando isso? Volta Redonda fez um bom 2021, poderia ser ótimo se consegue aí, de repente, encostar aí, lutar pela vaga ou até se classificar para a Série B, né? Seria ótimo, mas fez um bom 2021, revelou jogadores, fez o Campeonato Carioca muito bom, chegou na fase decisiva, ficou na 4ª posição, já há alguns anos vem ficando sempre à frente de um dos grandes da capital, dessa vez ficou na frente tanto do Vasco como do Botafogo, então o sarrafo é colocado lá em cima, né? O Volta Redonda não entra na competição simplesmente para não cair, né? Como outras equipes pequenas. Então o sarrafo está lá em cima. E outra coisa, quando o Volta Redonda revela um jogador, como aconteceu ano passado com o Aleph Manga, que encantou no Campeonato Carioca, chega algum clube de Série B ou de Série A e contrata. O Aleph foi para o Goiás e agora está no Curitiba, vai jogar a Série A em 2022. Como é que é trabalhar, você montar um time que acaba sendo refém do próprio sucesso, né? Quer dizer, dá certo, perde o jogador. Como é que é isso para você? Como é que é trabalhar isso na sua cabeça e na prática com o time? Ô, João, é bem complicado, porque a gente sabe que o futebol do Rio de Janeiro está um pouco, vamos botar assim, empobrecido financeiramente. As equipes não estão tendo tanto dinheiro. Nós perdemos a cota de TV da Globo, que em 2015 e 2016 era uma cota de 5 milhões e pouco. 2018, 2019 foi quando caiu mais. 2020 foi a última, era de 3 milhões. E agora a gente teve uma cota no passado de 600 mil, mas que até agora não foi paga pela Record. Então, os clubes eles viviam de receitas da cota de TV, de patrocínios e de uma venda bem pequena de camisas, de ingresso. Hoje em dia, eu tenho até que agradecer a Universidade de Vassouras, que é o nosso maior patrocinador. Na verdade, toda a história do Volta Redonda, a Universidade de Vassouras foi o maior patrocinador que o Volta Redonda teve. E isso dificulta a gente, porque a gente briga com o futebol, seja do Sul, seja de São Paulo, que são clubes que têm muita grana, né? E quando entra também o Goiás, ano passado, fica difícil você competir com clubes que têm uma Série B, uma receita só de TV, já de 7 milhões. E de Série A, que tem o clube que recebe menos, a menor cota na Série A, se eu não me engano, acho que é 62 milhões. Então fica difícil você competir. A gente tinha os nossos atletas, nosso maior salário ano passado, 2021, era o João Carlos, que ganhava 24 mil e mais 3 de moradia. E ele foi para o São Bernardo ganhando 45 mil. Então, assim, você falou do Aleph Manga, mas tem o João Carlos, tem o Emerson, que foi para o Água Santa ganhando 30 mil, tem o Manga, que ano passado estava ganhando 90 mil, saiu daqui ganhando 11 mil, foi ganhando no Goiás 90 mil. Você tem o Aleph Manga agora ganhando 146 mil. Então fica difícil você competir. Fora os outros atletas, Gabriel foi para Portugal, o Oliveira foi para o Brasil de Pelotas, entendeu? O Andrei saiu para o Sampaio Correia e outros mais que vão sair. Então fica difícil você competir com equipes com grana. Então o que você tem que fazer é trabalhar sempre a primeira e a segunda opção dentro do dia a dia do treino, porque quando você perde uma peça, você tem que ter uma outra já dentro do seu esquema tático. E às vezes até mesmo trabalhar uma terceira opção ou já começar a monitorar no mercado alguém que se encaixe dentro do perfil do que você pretende colocar no seu modelo de jogo, nas suas estratégias para jogo. Então é bem complicado, João, vou te falar que a gente corta um dobrado e pode ter certeza, pela partida que o MV e o Pedrinho fizeram contra o Vasco, eu conversava antes, à tarde, com o Zé Ricardo, a gente é amigo da época de futsal, e o Vasco estava no mesmo hotel onde eu fico, e o Zé falou assim, a gente vai buscar no Carioca e nos estaduais agora peças de reposição para o Vasco, para o brasileiro, ou seja, futebol que os dois jogaram ali, duvido que o
o Zé Ricardo já não tenha ficado de orelha em pé tomando conta, né? E aí, Neto, quando você fala da questão do empobrecimento do Campeonato Carioca, eu lembro quando o Volta Redonda cumpriu a sua melhor campanha no Carioca, lá em 2005, né, o Volta Redonda ganhou a Taça Guanabara, até aqui o maior título da história do Volta Redonda, chegou à final contra o Fluminense, foi jogo duro, o Fluminense foi campeão com um gol no segundo jogo aos 43 minutos do segundo tempo, quer dizer, o Volta Redonda fez um jogo... Será que nós estávamos lá, João? Pois é. Eu estava. Eu também. Mas aquele Volta Redonda, eu lembro muito bem que tinha um volante, por exemplo, chamado Mário César, que o Volta Redonda disputou e ganhou. Foi mais interessante profissionalmente para o Mário César jogar no Volta Redonda do que no Paraná Clube, que era um time de Série A, inclusive, porque o Campeonato Carioca tinha uma cota de televisão muito maior do que o Campeonato Paranaense. Então o Volta Redonda, mesmo sem receber as cotas, a cota no nível dos 4 grandes, o Volta Redonda conseguia disputar com jogadores que interessavam a outras equipes. O Mário César depois foi jogar o Campeonato Brasileiro pelo Paraná Clube, mas jogou o Carioca pelo Volta Redonda. Foi mais interessante para ele jogar o Carioca. Só para a gente lembrar como é que mudou aí de 2005 para cá, né, e principalmente depois do rompimento com a Globo, né, teve aí uma disputa da Globo, uma queda de braço da Globo com o Flamengo blefou, né, e a Globo tirou o time, então não quero mais o Campeonato Carioca, até se livrou agora de todos os campeonatos regionais, e os times de menor investimento, e não só os de menor investimento, dá para dizer também que Vasco, Fluminense e Botafogo perderam muito com essa redução da cota. Mostra como é que o empobrecimento do Campeonato Carioca atrapalha demais equipes, inclusive como do Volta Redonda. E aí você fala, o cara se destaca, o cara joga, né? Se você fica feliz por um lado, você já fica preocupado em saber quem é que você vai colocar no lugar. Mas, Neto, o Volta Redonda pegou a tabela também complicadinha, né? Pegou o Vasco na primeira rodada, ninguém sabia como vinha o Vasco, não sei se você tinha alguma informação, mas o torcedor, de maneira geral, o Vasco era uma interrogação. O Vasco terminou muito mal o ano passado e reformulou a equipe toda. Jogou com o Vasco na quarta-feira e agora sábado enfrenta o time do Flamengo. É um time de meninos, mas é o Flamengo, tem uma base boa, conhecido por formar e revelar grandes jogadores. Quer dizer, 2 jogos seguidos aí complicados. Como é que você trabalhou isso na cabeça dos jogadores, Neto? João, então, vamos lá. Primeiro que a gente conhece sempre os adversários, principalmente os treinadores adversários, o modelo de jogo, como é que ele gosta de atuar. E por eu já ter enfrentado o Zé no Sub-20 do Flamengo, conhecer e ver os jogos dele, ser um amigo, sempre estar torcendo para ele, a gente acaba criando um banco de dados, né, não só de atletas, mas também de treinadores, de como eles trabalham. E a gente já sabia mais ou menos a maneira que o Vasco vinha, até por trabalhar com 2 atletas de meio campo na frente. Em cima da hora eles tiveram que mudar, porque o Vitinho machucou, vieram com o Gabriel Peck, que é um jogador que a gente conhece, e a gente até alertou que deveria tomar cuidado, porque seria a válvula de escape do Vasco. Não foi diferente, por mais que a gente alertasse, o nosso time cometeu alguns erros e pagou com gol, que é da maneira que a gente não gosta de pagar quando comete erro. E não pode errar com um time de camisa pesada, né? Com ninguém, João. O futebol hoje em dia não tem mais bobo. E o que acontece? Eu sabia que o Vasco viria dessa maneira. O Vasco, dos 4 grandes do Rio de Janeiro, em 2021, foi a equipe que menos se deu bem. O Vasco não se classificou para uma semifinal do Carioca, saiu cedo de uma Copa do Brasil e não subiu para a Série A. Por outro lado, o Flamengo foi vice-campeão brasileiro, foi campeão carioca, disputou a Libertadores e a Copa do Brasil até as fases finais. O Fluminense brigou por uma classificação na Libertadores, foi até uma boa fase na Copa do Brasil, foi finalista do Carioca, foi bem. E o Botafogo foi campeão da Série B. O Botafogo não tenha feito um bom Carioca em uma Copa do Brasil, mas foi campeão da Série B. Isso já dá um título, já dá uma... Era a principal tarefa do Botafogo, né? E subiu. E o Vasco foi o único que não ganhou nada e é o time que já viria tendo que mostrar serviço. Porque se o Vasco perde para o Volta Redonda na primeira partida, já coloca em xeque o trabalho do Zé Ricardo, dos atletas que foram contratados, já perde a confiança. Então a gente já sabia que o Vasco vinha para um tudo ou nada
E a gente tentou até de uma maneira neutralizar e deu certo até a gente tomar o primeiro gol. A gente estava melhor na partida, tínhamos perdido duas chances boas de gol, uma clara e uma de um bom contra-ataque, até tomar aquele gol do Vasco, um descuido. E a partida muda, quando você toma um gol, a estratégia do adversário às vezes se transforma em mais força, mais poder, e a sua acaba caindo. Quando você faz um gol, a sua estratégia acaba ganhando força e você minando a estratégia do adversário. Foi isso que aconteceu no segundo tempo. Nós terminamos o jogo 3-1, dentro de um jogo controlado, para a gente voltar para um segundo tempo, fazer um 3-2, crescer na partida. Mas cometemos um erro, mais um erro infantil, e o 4-1. Mesmo com o 4-1, a gente buscou o 4-2, e se eu não me engano, acho que foi aos 34 do segundo tempo, uma defesa de mão trocada do goleiro do Vasco, uma bola do MV. Talvez aquele gol ali, 4-3, tivesse colocado Teve um gol anulado também para o Volta Redonda? Mas aí foi no primeiro tempo. E realmente eu até cobrei, eu perguntei ao atleta, o atleta falou, Neto, pegou no meu ombro. Na mão não pegou no ombro, mas ali no desequilíbrio ali eu não ajeitei bola, que não tem como você ajeitar com o cotovelo. Foi o ombro que a bola pegou, normal, e eu finalizei. Mas falei com ele, cara, você não deveria ter perdido a primeira oportunidade. A segunda ali já foi loteria, mas a primeira você deveria ter feito, só na cara do gol. São oportunidades que a gente não pode perder. Mas a gente sabia de como eles viriam, a gente sabe que amanhã, apesar de serem meninos, a gente sabe da qualidade, da oferta de jogadores que vem para o Flamengo, então são jogadores de qualidade que a qualquer momento podem estar no profissional, substituindo qualquer atleta do profissional, somando aos que já lá estão. Então é uma equipe muito perigosa, uma equipe, eu assisti o jogo, depois o meu analista, meu auxiliar, fez a edição, a gente analisou com os atletas, é uma equipe muito veloz, são garotos que aceleram o jogo o tempo inteiro, aceleraram muito contra a Portuguesa, eles vêm logo para fazer um gol, logo de cara, e tentar controlar a partida. A nossa estratégia é não deixar eles controlarem a partida, botar o jogo dentro da nossa velocidade de jogo, se bem que também a gente tem o nosso quarteto de frente, é um quarteto muito veloz, o MV, Pedrinho, o Lelê, apesar de ser grandão, é veloz, e o Caio Vitor, vindo por trás ali, é um jogador que dá uma velocidade. A gente tem algumas alterações já de estratégia de jogo, entendeu? A gente vai mexer em algumas coisas do time. Eu troco o goleiro, coloco o Luiz, que é um goleiro que joga muito bem com os pés, tem uma reposição tanto de quebrada quanto de mão muito forte, para já ligar um contra-ataque nas costas do Flamengo. O Julinho, que entrou no segundo tempo, lateral direito, a gente faz uma movimentação onde o Luiz vem fazer o terceiro homem na saída de bola, e o Julinho acaba virando um ponta, e eu trago o MV para fazer uma superioridade e um ataque às costas da zaga do Flamengo, e coloco o Pedro Tomás, que é um jogador que veio dos juniores, que entrou também no jogo, o volante branquinho que entrou no jogo, que me dá mais pegada e mobilidade, é um jogador que chega mais forte ao ataque. E aí tem algumas peças de reposição para o segundo tempo para a gente tentar manter o mesmo nível. Esse é um grande diferencial do Volta Redonda de 2022 para 2021. Temos muitas peças de reposição do mesmo nível. Então, a qualidade ela não cai. A gente tem aí o Marco Júnior, que acabou de ser anunciado ontem, já está regularizado, mas fisicamente ainda não consegue começar e terminar uma partida, então vai entrar no segundo tempo. A mesma coisa do Cabral, que já entrou no segundo tempo. São bons atletas que mantêm um nível de qualidade. Fora o Galo, que está voltando, o Galo, o Alemão e o Romarinho de Covid, e já na terceira e quarta rodada já vão estar aptos a poder nos ajudar melhor. Mas são duas pedreiras logo de cara, que realmente aquilo ali é para testar o treinador. Se tomar duas pancadas, já começa a pressão, vai cair. E Neto, você falou aí sobre Covid, jogadores estão voltando de Covid agora, falou agora há pouco sobre jogadores com Covid no início do campeonato do ano passado, né? A pandemia parece que não tem fim. Como é que é trabalhar isso? Como é que é trabalhar sabendo que tem que evitar ao máximo contaminação para evitar perder jogadores, né? O Volta Redonda já é uma equipe com menor investimento, já falamos disso. Como é que... E aí você não pode perder jogador para o campeonato, não pode perder jogador para jogos importantes. Como é que é isso na sua cabeça? Como é que é tratado isso no elenco? Então, João, na verdade, a gente teve pouco caso de Covid em 2021, muito pouco mesmo.
a gente não atrapalhou. O Alemão e o Romarinho são atletas que chegaram, ainda não estavam prontos fisicamente. Tá? O Alemão vinha de uma cirurgia de tendão de Aquiles, um zagueiro muito importante, muita boa rodagem no futebol brasileiro. Ele estava em recuperação fisicamente e o Romarinho veio de fora do país. Na verdade, a gente tem para nós que eles ficam no mesmo quarto, os dois. A gente tem para nós que o Romarinho já veio e acabou transmitindo pro Alemão. E foram só os dois, estão isolados. O Bruno Galo ele está voltando, mas é de uma lesão e não é Covid. Até então a gente só teve esses 2 casos, mas foram atletas que chegaram já no meio. Mas é uma preocupação do elenco, claro, né? O tempo inteiro, João. Por exemplo, refeitório, sala de reuniões, ônibus, vestiário em dia de treino, sempre de máscara, sempre que vai reunir de máscara, o tempo inteiro tomando conta, álcool espalhado na sede inteira e teste toda semana para a gente ter o controle, porque é importante você testar até para uma segurança mesmo da saúde. Graças a Deus, o Volta Redonda não tem sofrido com isso, assim, de uma maneira que vá atrapalhar. Mas são 2 atletas que já estivessem, se hoje eles não tivessem Covid, provavelmente já estariam amanhã no jogo, se não para jogar o jogo todo, pelo menos uma parte. Eles chegaram no meio de janeiro, então pelo menos uns 40 minutos, 45, eles já me ajudariam. Espero que a gente consiga continuar controlando essa Covid para não atrapalhar a gente, mas é bem preocupante. Comissão técnica também se cobra muito. Nosso responsável pela parte de saúde aqui, que é o Alexander Carraro, ele é muito metódico, ele é muito chato com isso. Então a gente está sempre fazendo esse controle, sempre tomando o maior cuidado possível. E essa relação com o clube, Neto? Você apareceu para o torcedor do Volta Redonda numa bela campanha do Voltaço, numa Copa São Paulo de Futebol Júnior, que é uma copinha que é disputada num período que você não tem futebol profissional e todo mundo presta muita atenção. O Volta Redonda foi eliminado pelo Vasco, que chegou até a decisão daquela competição. O Volta Redonda foi eliminado já nas oitavas ou quartas de final? Nas quartas. Nas quartas de final, de uma competição que envolve aí mais de 100 clubes do futebol brasileiro. Você foi apresentado, o torcedor do Volta Redonda te conheceu mais com essa campanha e depois chegou a treinador. Hoje, eu já falei isso, é o 3º técnico há mais tempo dirigindo uma equipe. Como é que é essa identificação com a cidade e com o clube, Neto? Ô, João, a gente, quando era novo, o local que a gente conseguia assistir... Eu ia muito ao Maracanã com meu pai, com meu tio. Mas, tipo assim, por meio de semana, às vezes não dava para a gente ir. O lugar mais perto da gente assistir um futebol era em Volta Redonda. Pegava um ônibus de Barra do Piraí para cá, ou de Mendes para cá, e assistia Volta Redonda em qualquer outro clube. Ou a gente vinha para torcer para o nosso time de coração. Eu sou tricolor, então eu vinha para ver o jogo do Fluminense em Volta Redonda, ou então Volta Redonda em qualquer outro clube, porque a gente gosta de futebol. Então eu sempre tive um carinho pelo Volta Redonda. Quando surgiu a oportunidade de trabalhar, muito importante você trabalhar num clube e você ganhar e se projetando aos poucos, como aconteceu comigo, treinador do 20, auxiliar da casa, no profissional, e depois treinador do profissional. Hoje está entre os 3 treinadores com mais tempo no futebol brasileiro. É importante, mostra a seriedade do clube e mostra também o trabalho que a gente faz. Né? É importante para mim, profissionalmente. É um cartão de apresentação muito bom. E eu tenho um carinho muito grande pela torcida do Volta Redonda. A gente sofre com pressão. No jogo passado, o cara me hostilizou, me xingou. Eu já virei para ele também. Eu já não tenho um sangue muito frio, né? Já virei e falei umas gracinhas para ele também. Esse sangue italiano. Não tem jeito, porque, ô João, só quem vive o dia a dia sabe o que é você trabalhar num clube de menor investimento, ter toda essa dificuldade financeira e você tem que tirar, às vezes, leite de pedra. Você tem que botar um jogador, como foi agora, levar um jogador nascido em 2003, que é um menino que está no primeiro ano de juniores, para uma partida que eu tenho que colocar um menino numa partida. As pessoas hostilizarem o garoto, não sabem por que o garoto está ali, por qual motivo que ele chegou ali, os méritos que ele chegou também, e também pelas dificuldades, e isso me incomoda.
Mas a minha relação com a torcida ela é maravilhosa. A torcida... eu mostrei um trabalho em 2019 que, diga-se de passagem, mais uma vez a gente comentou de eu perder para o Vasco, mas vou te falar no meu retrospecto contra o Vasco aí, eu tenho 3 derrotas para o Vasco só, essa foi a terceira. Eu tenho uma derrota no Sub-20, essa derrota nos pênaltis, mas foi 1-1 o jogo, e a derrota de agora. Eu tenho um retrospecto muito mais positivo do que negativo com o Vasco. Inclusive ano passado, né? É verdade. Então, é uma relação muito boa, cara. Onde a torcida do Volta Redonda confia em mim, tanto é que eu voltei, eu estava no Botafogo em 2020, voltei para a gente tirar o Volta Redonda de uma crise, estava 10 jogos sem vencer, perdendo, na verdade, 10 derrotas consecutivas, a 2 pontos da zona de rebaixamento da Série C, faltando 6 rodadas, sendo que das 6, 4 delas eram contra equipes que brigavam para a classificação. E a gente conseguiu salvar. Quando eu digo a gente, eu vim, mas uma comissão técnica que me ajudou bastante, então não trabalhei sozinho. 2021 a gente fazia essa campanha que fez, então a relação ela é boa. E quando o torcedor perde, quando a gente perde, a gente sabe que o torcedor fica chateado. É natural, né? É natural, todo mundo perde a cabeça. É normal, e a gente tem que aprender a lidar com esse tipo de frustração da torcida, mas, cara, a relação é muito boa. Eu cheguei agora aqui, tive que mudar de hotel por conta do Flamengo. Cheguei agora aqui, os caras do hotel aqui, porra, professor, que bom que você veio para cá. Hoje queria te parabenizar pelo trabalho, a gente torce pra caramba pelo seu trabalho, é fantástico você ser da região, por você vestir a camisa e amar o Volta Redonda como você ama, trabalhar da maneira que você trabalha. Então isso pra gente é gratificante. A gente dá uma volta na rua, encontra um ou outro que te reconhece, vem. Então é bem legal. E eu me sinto muito feliz em poder representar a nossa região, poder representar as minhas cidades, que são Mendes e Vassouras, por eu ser de Mendes e por eu hoje em dia morar e adotar Vassouras como minha cidade que eu escolhi para morar. Então é importante também para mim poder representar a minha cidade, representar vocês, que são meus amigos, que torcem por mim, que eu encontro na rua, numa pelada do veterano, encontro aí no bar ali do Lomeu ali, ou encontro na universidade. E eu me sinto muito feliz em poder representar vocês, que eu sei que eu represento vocês, represento a minha cidade, represento a minha universidade. Digo assim porque eu sou apaixonado pela Universidade de Vassouras. E o pessoal da universidade que foi ao jogo na quarta-feira, e aí quando eu cheguei no estádio, acompanhei o jogo, o pessoal, poxa, o Neto viu a gente, já logo mandou um abraço, não sei o quê, o Neto continua o mesmo cara simples de sempre, não sei o quê e tal. O pessoal comentando lá. O Júlio, como é que é o nome do outro menino que eu esqueci? O Lucas, isso, encontrei com eles, gritei eles na arquibancada, fui lá dar um abraço neles. Ô, João, na vida, cara, o que a gente mais precisa, o que a gente mais depende, são das amizades, né? Porque dinheiro não te dá tudo. Às vezes, uma amizade, ela te abre uma porta, ela te atende, ela te ajuda muito mais do que um dinheiro. Pro torcedor do Volta Redonda, Neto, você falou aí do tempo que você pegava um ônibus de Barra do Piraí para ver o Volta Redonda jogar naquele Raulino. Bom, nesse tempo eu imagino que seja aquele Raulino ainda de arquibancada de madeira. Madeira. Que jogadores você lembra? Nossa, nossa bermuda. Pois é. Lembro bem desse Raulino aí. Na hora do gol balançava tudo. Me diz o seguinte, aliás, balançava não só no gol, né? No gol balançava muito, mas a arquibancada de madeira vira e mexe tá balançando. Agora, que jogadores você lembra desse tempo aí? Qual jogadores aí que você lembra que marcaram época no Volta Redonda? Só para dar uma mexida aí na memória afetiva do torcedor da região. Cara, o Betinho, para mim, era um jogador fantástico. Betinho, camisa 10, assim, cara, fenômeno. O próprio Manu, o Elson, que teve uma passagem rápida. Elson que fez o gol do título da Taça Guanabara. Isso, o Alemão, mais jogadores. Aí depois, mais à frente, Humberto, próprio Darcy Cavallo. Jogou no futebol de Portugal, né? Edson Moita. Edson Moita. Então, tipo futebol assim, raiz aquele. É uma galera boa, né, cara? Uma galera que a gente guarda com carinho. Às vezes vou esquecer um nome ou outro, vou cometer uma injustiça. Mas, pô, Valtinho. Valtinho jogava muita bola, né? Craque de bola. Então, tipo assim, carinho muito grande pelo Volta Redonda. A gente vinha acompanhar, ver esses caras jogando.
depois eu poder me relacionar com eles dentro do clube. O próprio Betinho trabalhou no estádio, hoje em dia ele está acamado, sofreu um AVC, mas quando eu vim trabalhar aqui, ele que era o responsável pelo estádio, sempre me ajudou muito. Eu tenho um carinho muito grande. Marcelo Paulino, que trabalha comigo hoje, porra, craque, jogava E muito goleiro, bem. você lembra de quem desse tempo, Neto? O Dé é pai do Caio Vitor, o Dé que jogava aqui é pai do Caio Vitor. Goleiro Leite, o Sandrão, o próprio Vitor, pastor Vitor, passou por aqui. Mas o que eu tenho mais memória assim mais é o Leite, né? Porque O Leite foi... pegou muito. E no tempo que o Nossa, goleiro era menor, né? é. Sofria muito, tinha que ter muita explosão. O Leite hoje, ele é o gerente de futebol e ele é meu auxiliar, tipo assim, é meu guru, que ele fica lá de cima com o radinho e o meu auxiliar de campo, o Vitor, fica com o rádio. Então, às vezes, a gente se comunica, fica com o Leite, o que, é que ele tá vendo, não sei o quê, se ele tem alguma opinião, fala com o Leite, vou mudar, o que ele acha de eu fazer isso, aquilo, se ele concorda, se ele acha que vale a pena. O meu guru é um cara que eu tenho um carinho, um respeito muito grande, me dá uma força, assim, muito grande, cara. Grande Leite, grande goleiro. O Sandro também teve Sandrão também trabalha com a gente lá. passagens maravilhosas pelo Volta Redonda. Sandro, Manu, tudo trabalha na sede. Marcelo Paulino trabalha com a gente. E teve um conterrâneo nosso aqui que também jogou no Volta Redonda. Jogou na zaga, né? Batia pouco a criança. Batia pouco a criança, né? Zé Alencar, puta. Eu cheguei a jogar. O Zé jogou no Voltaço e foi ídolo também do Siderantim de Barra Mansa. Hein? Jogando terceira divisão. O Zé também foi ídolo do Siderantim em Barra Mansa. Barra Mansa, isso. É isso aí. Ali no Barbará ali. Grande Zé Alencar. Zé Alencar, gente finíssima. Tá certo, Neto. Então, o torcedor pode esperar um Volta Redonda aguerrido? Você acredita que o Campeonato Carioca já vai fechar o grupo para a Série C? Você não está pensando em Série C ainda? Já está de olho aí no que você pode montar para o Campeonato Brasileiro? Ou a hora é de focar no Campeonato Carioca? Como é que você está pensando isso? Ô, João, a gente tem primeiro dois metas nesse de ano. Primeiro é chegar entre os 4 primeiros colocados, que nos credencia a Copa do Brasil do ano que vem, que é onde entra uma receita boa para o clube. Então, a gente está focado muito... A Copa do Brasil desse ano já está garantida porque o Volta Redonda se classificou para ela no ano passado, é isso, né? Isso aí. E o segundo foco é a Copa do Brasil no início, no finalzinho, ainda não saiu a data, finalzinho de fevereiro ou início de março, que a gente joga contra o Tum-Tum. Do Maranhão, que é o clube mais novo a disputar a Copa do Brasil, né? Mas que não deve ser bobo. Para o cara ser campeão... Não, e foi criado outro dia e já está na Copa do Brasil. Bobo não é. Na Copa do Brasil você tem que ser garantido, igual Volta Redonda, numa boa participação no campeonato estadual, ou você ser campeão de um torneio. E eles foram campeões como se fosse de uma Copa Rio, nossa aqui. Então, time que é campeão não é um time bobo. Então, a gente está aí esperando eles... E é um jogo só e o jogo é lá. O Volta Redonda tem a vantagem pelo empate, porque tem o melhor ranqueamento, mas é um jogo só e lá. Não pode dar mole. Eles estreiam agora dia 20... Acho que dia 29 mesmo, sábado agora. 29. É outra tarefa, dar uma olhadinha também no Campeonato Paraense para ver o que o Tum-Tum tá aprontando lá, né? É isso aí, começar a conhecer. Estamos procurando também algumas coisas do treinador, como ele trabalhou em outros clubes, para a gente também ver a maneira que ele gosta de trabalhar, porque é muita identidade do treinador também. Não é só os atletas, a característica do atleta, a maneira que o clube joga, tem que também ter o treinador tem a sua identidade. Como eles também me estudam, eu também vou estudá-los. Então, o nosso foco no início agora é ir bem no Carioca e passar pelo menos umas 3 ou 4 fases na Copa do Brasil para que a gente possa ter uma renda melhor. Se a gente tiver uma renda melhor, a gente pode se reforçar para o brasileiro e também esperar aquela situação de quem a gente vai perder do Carioca para o brasileiro, né? E aí, tem isso também, né? E aí sim a gente começar a focar no brasileiro depois, que dá tempo de você arrumar aí pelo menos umas 2 ou 3 peças no que você perder. Neto, eu falei que o Quintal vai ter de tudo, e o Quintal vai ter podcast também. Eu já quero fazer um convite para você. Um dia que você estiver em Vassouras, a gente vai combinar, fazer um podcast, fazer uma grande entrevista para a gente contar toda a história do Neto aí e passear pela história do futebol da região também. Você tem uma vida no esporte que se confunde aí com a história recente
do esporte regional, seja no futsal e agora no futebol. Então eu quero te convidar para você participar aqui do podcast aqui no nosso quintal. Tá aceito o convite, me sinto honrado em poder participar, me sinto honrado de estar participando agora. Para mim tipo assim, uma realização de um sonho. Você sabe o quanto eu lutei para estar dentro do futebol, o quanto eu me entreguei, quantas coisas eu tive que às vezes abrir mão para poder chegar onde eu cheguei. Para mim é sempre um prazer poder estar aqui. Como você falou do Júlio, do Lucas ali, o Neto continua a mesma pessoa. Você pro resto da vida, pretendo um dia chegar. Eu não tenho sonho e pretensão nenhuma de ser treinador de seleção brasileira, não é meu sonho, não me cativa ser treinador da seleção brasileira, como também não me cativa ser treinador de alguns clubes. Mas o meu sonho é chegar em clube grande, não que Volta Redonda não seja, mas um clube que tem uma estrutura e financeiramente maior, para que eu possa também dar uma qualidade de vida maior para meus filhos e participar de um futebol, né, nível de Série A do brasileiro, porque eu acho que eu estou estudando e estou me preparando para que eu possa fazer isso. E se lá eu chegar, se Deus quiser, vou ser o mesmo Neto que eu sou até hoje, que eu fui e que eu sou até hoje. Aquele cara amigo, não tem disso, não vai entrar no lugar, não vai entrar no botequim e tal para tomar uma cerveja, vou. Não vai tomar uma cerveja, vou, porque eu tomo minha cerveja na minha hora de lazer e na minha hora de trabalho. Eu visto a minha roupa e trabalho como ninguém trabalha, pode ter certeza. Me dedico muito ao que eu faço. E eu vou ser sempre esse Neto, cara. Sempre solícito a atender. Pô, Neto, dá para fazer um podcast, dá para a gente fazer uma entrevista, para ligar, fazer acontecer. Te peço desculpa ter atrasado um pouco por causa dessa logística aí da mudança de hotel por causa do Flamengo. Mas sou o mesmo cara e pretendo ser pro resto da vida. Fico muito honrado de ser chamado para participar do programa desse canal que você e o Edinho estão fazendo. Já deixei um abraço para o Edinho, filho do meu grande amigo Praxedes, que é responsável por eu estar... Praxedes está cobrando uma camisa também, rapaz. Tá querendo uma camisa. Eu falei, Praxedes, você já tem. Não, mas eu quero da nova. Da nova. Não, eu tenho que dar mesmo, ele me cobrou. E o que acontece, cara? O Praxedes é responsável por eu estar aqui, porque em 2004 ele e o Dunga me abriram as portas para eu... 2004 ou 2005? Acho que 2005. Me abriram as portas para eu ser treinador da equipe de futsal de Vassouras. Então, ali começou uma história onde eles foram responsáveis. Tem muitas pessoas que são responsáveis por eu chegar onde eu cheguei. Eu não cheguei sozinho. Cheguei através de algumas pessoas que foram abrindo as portas e confiando no meu trabalho. E o Praxedes, com certeza, é uma dessas pessoas. Então, Edinho, já deixa meu abraço para o seu pai, que tem um carinho muito grande por ele. E um dos assuntos, claro, do podcast vai ser essa sua passagem pelo futsal de Vassouras, que é uma passagem campeoníssima e que também que eu acompanhei de perto. Eu quero te agradecer, Neto, mandar um abraço para você, boa sorte no jogo com o Flamengo, em todo o campeonato. Sabe que a gente torce muito por você, acho que a região gosta e torce muito, respeito profissional. Mandar um abração para você, tenho certeza que no jogo eu vou falar amanhã, quando a entrevista estiver indo para o ar, vai estar em cima da hora do jogo, mas tenho certeza também que vai estar aí Dona Renata, tia Silvinha, Breno, Bárbara, todo mundo, a família Colucci lá na arquibancada, torcendo muito por esse baita profissional aí, o pai do Breno e da Bárbara, que com certeza vai fazer uma bela campanha no Campeonato Carioca e no Brasileiro. Quero agradecer demais a sua participação aqui e a gente vai se encontrar no podcast. E aí um outro convite que eu já posso fazer também, já que você tocou no assunto, vamos tomar uma cervejinha também aqui em Vassouras, que ninguém é de ferro. Ô, João, cara, eu fico muito agradecido pelo convite, pela oportunidade de falar um pouquinho da minha carreira, falar um pouquinho da minha vida. Eu tenho muito orgulho da pessoa que eu sou hoje, por ter amigos como você, amigos que acreditaram no meu trabalho. Amanhã eu não vou ter Renata, Bárbara, Breno e a Silvinha aqui. A Silvinha até está com a minha avó no hospital, que está internada aqui na Unimed, passou por uma cirurgia. E tudo de bom para ela aí. Obrigado. Ela já está velhinha, tadinha, tá cirurgia no cérebro, bem complicado, no tombo que ela levou. Mas amanhã eu vou ter meu pai e minha mãe aqui, cara. Eles vão vir assistir o jogo. E até uma coisa que eu cobrei eles hoje. Eu estava no hospital mais cedo, de tarde. Ele, minha mãe, não sei. Meu pai, eu falei, pô, pai,
Cara, você foi a vida inteira no Maracanã, rodou em vários estádios para ver jogos de time, treinadores, e agora quando seu filho tá lá, tu não vai? Ele falou assim, pô, cara, eu tinha me prometido que eu não pisava mais em estádio de futebol, mas eu vou. Então amanhã vai ser uma boa realização de um sonho, ter meu pai e minha mãe na arquibancada me assistindo, como foi no dia da decisão contra o Flamengo. Desculpa me emocionar, mas quando eu pisei no Maracanã contra o Flamengo, falei, caramba, eu cheguei aqui, cara aqui de Mendes, mora em Vassouras, chegar, pisar no Maracanã e representar todos vocês. Para mim foi uma emoção muito grande. Amanhã vai ser também. Espero com a vitória. Obrigado a todos pela torcida, pela parceria. Tem muitos amigos que torcem, mandam mensagem. E é isso aí. Desculpa aí, mas para mim é emocionante falar. Bacana demais, tá aí Neto Colucci emocionado aqui no Quintal do Vale. Lembrando para você, então, faça a sua inscrição no canal, curta o vídeo e deixa aí faça aí a sua inscrição e vá lá, ative o sininho para você sempre acompanhar aqui o Quintal do Vale. E a gente vai trazer sempre muita emoção, sempre muito entretenimento aqui, porque vai caber de tudo no quintal. É isso aí, João. Obrigado, cara. Obrigado. Desculpa a emoção aí, mas pode ter certeza que é de coração e é verdadeira e vocês fazem isso comigo. Sou muito grato a vocês pela torcida, pelo carinho que vocês têm por mim. Obrigado mesmo. Se Deus quiser, a gente vai vencer amanhã o Flamengo, para desespero do colega nosso que está aí, né, do lado, e para sua alegria, que eu sei que você tricolor. Mas é o seguinte, rapaz, tem certeza que se tem um time que não vai doer tanto no coração do Edinho, uma derrota do Flamengo, esse time é o Volta Redonda. Então, é verdade. Pode ficar tranquilo. Com certeza. Um abraço aí, obrigado pela paciência, pelo carinho aí de vocês. Dê um abraço ao seu pai de coração. Obrigado. Saudações tricolores, sejam elas preto, amarelo e branco ou verde, branco e grená. Tá certo. Tamo junto. Tamo junto, João. Abraço.